No dia 17 de janeiro do ano de 2015. Estamos felizes com a presença dos irmãos aqui. Os irmãos tiveram oportunidade, somente o nosso irmão ali, né? Contou o testemunho, falando sobre o fervor que ele tem tido em buscar Deus. É nisso que temos que pensar. Então não está na casa de recuperação só para deixar drogas, não. Tem que deixar a mentira, a idolatria e tudo que Deus nos agrada, a violência, que são características da natureza de Satanás, né? Então nós temos que aqui buscar purificação, que só pode vir por meio do Espírito Santo em nossa vida. É verdade. Livro do Gênesis, capítulo 21. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 21. O pastor falou sobre o livro do Gênesis. A palavra Gênesis vem da palavra hebraica Reshit, e quer dizer princípio, origem. Vem do grego Genésios, que quer dizer princípio, origem. 21? Do Gênesis 1 ao 11, princípio da criação da humanidade. Gênesis 12 ao 50, o projeto de Deus. Começa ali a dispensação patriarcal ou da promessa. Então você que recrimina a teologia sabe que em Atos 7 você vai ver muita coisa que não tem no Gênesis. E quem está pregando ali era um homem de Deus chamado Estevão. Ele usa coisas que não estão no texto, mas ele aprendeu com Gamaliel. Então nunca critique a teologia, porque você na igreja não vai aprender botânica, nem geografia, nem política, nem filosofia. Então é teologia mesmo. Então você vai entender sobre Deus. Os irmãos acompanhem o Espírito. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e o fez. O Senhor a Sara, como tinha dito. E aconteceu, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Abraão pôs o nome que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. A igreja repita, Isaque. Isaque. Mais uma vez, Isaque. Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo para sorrir. Todo aquele que me ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E a igreja senta glorificando ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem, irmãos, é um homem chamado Sorriso. Eu não sabia o nome de Isaque, quer dizer sorriso. Ismael quer dizer Deus ouvindo. Mas Isaque significa sorriso. Onde começa isso, irmãos? A história de Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis. Abraão tinha saído da Caldeia, um reino que há 600 anos já existia, sob o governo de homens como Nimrod, Hammurabi, pessoas idólatras. E Deus fala com ele assim, olha Abraão, quando ele era Abrão, que Abrão quer dizer pai da altura, ele era homem alto. Se você sair da sua terra e ouvir a minha voz, e sair do meio da sua parentela, porque eu não quero ver você no meio desse povo idólatra, esse povo macumbeiro, adorador de Marduk, se você sair daí, eu mudo a sua vida. Vou multiplicar você e te tornar uma grande nação. Abraão tinha o quê? Acho que 70 anos. Ele disse, ainda dá, porque o ciclo vital dos homens no passado, por exemplo, Metusalá ou Matusalém, de acordo com a tradução da Bíblia, você vê em Gênesis 5, você vai ver que ele viveu 969 anos. Abraão só tinha 70. Ele fala, sou novinho, sou ovinho, né? Então eu vou conseguir gerar um filho. E Abraão sai de lá, e nós sabemos que ele vai para Arã, vai para os cavaleiros de Manre, desce ao Egito, se separa de Ló. E o que acontece? Abraão aqui no capítulo 21,
de Gênesis, Abraão tem 100 anos. Abraão está onde? Abraão ele nunca teve moradia fixa, irmão. Abraão aqui estava em Gerar, que ficava no sul do Negueb. Quem não sabe onde é o Negueb, hoje é conhecido como Rolam. Fica ao norte do Líbano. É um lugar onde tem cadeias de montanhas. Abraão, quando estava ali, ele olhava de vez em quando, nos 5 tempos de chuva, que em Israel, por exemplo, no Oriente Médio, 5 tempos são de chuva, e no tempo de chuva cai neve. E quando vem a estiagem, a seca, desce aquela neve, racha a terra, os rios ficam secos, mas a neve derrete, e o que acontece? Faz com que torrentes muito fortes de água desçam para aquele lugar. Isso é a sua vida hoje. Você hoje não tem dinheiro, você hoje é fraco, você hoje não tem cheque especial, não tem carro, você vive épocas de sequidão. Mas Deus vai te dar motivos para sorrir quando as bênçãos que te esperam chegar na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Diz a Bíblia, no capítulo 20, que o momento em que Abraão vive é momento de restituição e momento de prosperidade. Vocês vão contemplar isso no capítulo 14 ao 16. Abraão mais uma vez mente, fala, ó, Sara, você sabe que você também é minha irmã. Nós somos meio irmãos. Então, se Abimeleque, que era o rei da terra, te perguntar o que você é minha, você fala que você é minha irmã. E aí o que acontece? O rei se encantou com a mulher de Abraão e pegou ela para ele. Irmão, o ímpio vai ficar com a sua bênção se você não vigiar. Você fala, essa bênção é minha. Eu vou conseguir me recuperar, eu vou conseguir prosperar, vou abrir o meu negócio, eu vou vencer. Se o ímpio confiado no trabalho, na mente dele, ele prospera, quanto mais você confiado em Deus. O que acontece? O rei pega a Sara para ele, dá um dote para Abraão, como ela não tinha, porque no Oriente é comum assim, na Índia, por exemplo, o pai da noiva costuma pagar um dote ao homem. Por isso, na Índia, é prejuízo ter mulher. Porque quando elas vão casar, tem que dar um dote. No Brasil, no passado, era o contrário. Era o homem que tinha que... Os pais que tinham que dar um dote para... Enfim, tinha esse negócio. Abraão pega o dote de Sara, só que quando Abimeleque vai tocar em Sara, o Senhor diz, não toque nela porque eu vou te matar. Isso é Deus te dizendo, a bênção que Deus já te deu, ninguém toma. Pode ser rico, pode ser traficante, pode ser poderoso, pode ser general, pode ser o que for. A bênção de Deus é sua. Glória a Deus, glória a Deus. E aí Abimeleque chama a atenção de Abraão e fala, leva a tua mulher e leva essa riqueza. Então Abraão agora vive momentos de prosperidade e restituição. Mas Abraão, irmãos, com tanta riqueza, Abraão não tinha para quem deixar. Pessoa, você é velho, com 100 anos, cabelo branco, cheio de ruga, pé de peru no rosto, não consegue nem andar direito, quase impotente, e não tem um filho para deixar. Vai ter que deixar para o mordomo, para os criados, mas a sua intenção era deixar para um herdeiro. Aí você lembra, Deus te prometeu, não foi? Então você tem que esperar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou que vai tirar seu marido das drogas, da prostituição, vai salvar, Deus vai salvar. O que depende de você é orar e ter fé. Essa bênção aqui, irmão, para a nossa vida representa coisas que você quer, que você precisa, mas que estão fora do seu alcance. Pensa bem, um homem de 100 anos, quase não tem desejo sexual. Uma mulher de 90 anos, não tem menstruação, passou da menopausa, não pode gerar filhos. Está doente, cabelo branco, e olhando para ela, você fala, daí não vai vir a minha bênção, é da onde você não espera que venha a bênção. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. O irmão estava contando que passou uma luta aqui, passei uma luta na minha casa também, estou terminando meu banheiro. Eu sofri um acidente ontem, irmãos. Tem muito tempo, irmão, que eu não pratico arte marcial. Quando eu praticava Kung Fu, eu chutava, por exemplo, bananeira, chutava árvore, entendeu? Eu tinha um osso duro. E se eu jogasse futebol com alguém, e eu me chocasse com a pessoa corria o risco de ficar aleijado.
Se essa mão batesse numa pilha de pneu, balançava a pilha com um soco. Se desse um chute, jogava ela no chão. Se acerta um ser humano, quebra a caixa torácica. Se pega no pescoço, quebra o pescoço. Entendeu? Era difícil essas mãos aqui. Se atingisse uma coisa, machucava e podia matar. É que graças a Deus nunca matou. Então o que acontece? Meu corpo, irmão, passou por muitas transformações, nunca mais pratiquei arte marcial, e sofri um acidente no domingo, caiu um bloco pesado na minha perna. Depois eu vou mostrar para os irmãos. O bloco era para ter quebrado a minha tíbia, a parte de baixo da perna. E não quebrou, irmão. Machucou, desceu um pouco de sangue, mas Deus não deixou quebrar. E outra coisa, eu tinha botado uma massa forte naquele cimento, naquele bloco. Não era para ter quebrado. Mas Deus permitiu que o bloco caísse em cima da minha perna para eu ver que Deus pode me dar livramento. Então Deus permite, irmão, leão na sua cova para ele não te tocar. Deus permite gigante na sua frente para você derrubar ele com a pedra. E se o mar não abre, quando você for passar, você anda em cima dele. Deus permite o impossível para que você veja que ele é na sua vida. No capítulo 21, você vê aqui um fenômeno. Abraão está entre os filisteus. Eram os filisteus que comandavam Gerar, que era uma terra próspera principalmente por causa de Abraão. E, enfim, meus queridos, no capítulo 21, você vê que a única mulher que gera filhos, que é aqui no capítulo 20, você vê que todas as servas de Abimeleque estavam estéreis. Não gerava filho. E da onde não esperava nascer, é que veio. Nasceu um filho de Sara. Muita gente diz que na sua família você é a ovelha negra. E que qualquer um pode ser um bom comerciante, pode ser um bom engenheiro, um bom médico, mas você não estão dizendo isso? Rogando praga. Fala, você é um drogado, você é um palhaço, você é um idiota, mas é de você que vai nascer o orgulho da família. É de você que vai vir a cura. É de você, igual o pastor contou o caso da moça aqui, que estava aidética, era um caco, vivia na mendigaria, e Deus tornou ela hoje mamãe, curada do vírus da AIDS, e outra coisa, casada com um fazendeiro. Nós temos que parar, irmãos, de pensar em Deus como Deus impotente, como Deus crucificado, que dá pena até olhar para ele. O nosso Deus está sentado no trono e faz Satanás correr. Só com o olhar dele. E você, cheio da glória de Deus, faz também. No capítulo 21, a Bíblia diz, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. A expressão visitar aqui, irmão, no original, significa o seguinte, é igual como visitou Ana. Se você pega o capítulo 2, verso 30, de 1 Samuel 2, verso 21, você vai ver que Deus visitou Ana, deu um filho a ela. Se você pega o capítulo 1, verso 68, de São Lucas, você vai ver que Deus visita Isabel para dar a ela quem? João Batista. Então Deus visitou Sara para dar Isaac. Eu penso que Abraão já não tinha mais esperança, mas o que acontece? Ao terceiro mês de gestação, Isaac, a barriga grande. Quem sabe ele apertava assim e falava, não é barriga d'água não? Tá gordo, hein, mulher? Batia assim, tá duro, meu filho. Olha o chutinho. Isaac dando chute. Assim é a bênção, irmão, na nossa vida. A primeira parte da mensagem é a visita do Senhor. Você, quando Deus te der sua bênção, vai cumprir o que o Salmo 126 diz. Você vai ficar como quem sonha. Vai falar assim, irmão, peça aqui. Ai, eu não estou sonhando não. Apareceu essa porta de emprego para mim? Deus fez isso na minha vida? Sara não estava esperando, irmão, porque Deus é o seguinte, ele permite o camarada descer até a droga, até o crack, o homossexualismo, macumbaria. Faz o camarada virar um feiticeiro, virar uma podridão, para depois ele mesmo tirar lá do fundo do poço e fazer uma grande bênção. Nós temos que crer nisso. Eu já vi muitos desses milagres.
Segunda parte da mensagem. A denominação da bênção. Sabe que quando Deus te deu uma bênção, Ele espera que você dê o nome. Qual é o nome da bênção que você quer? Um carro? Uma esposa? Tem crente que não pede. Não vou pedir. Não vou pedir. Jeová sabe. Jeová sabe. Jeová sabe. Jeová sabe, irmão. E você vai ficar sem ter. Entendeu? É o que diz São Tiago 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, porque não pedis, irmão. Deus está satisfeito aí nessa casa cheia de barata, com esse guarda-roupa velho. Rapaz, esse telhado está caindo, hein? Você não vai tomar uma providência, não? Senhor, não tem dinheiro. E? Não, Senhor sabe. Então tá, fica aí. O homem estava pedindo a Deus um carro, irmão. Não especificou o que foi. Apareceu uma Brasília velha para ele. Deus falou, você não falou que queria um carro? Brasília é carro, né? Ah, Deus, mas eu queria esse carro. Você não especificou. Então, irmão, você quando não especifica a sua bênção diante de Deus, Deus sabe o que você quer, mas Ele está te ensinando a viver a vida cristã, irmão. Eu me lembro de São João 10, versículo 9, que diz assim, que aquele que é o bom pastor, ou vamos dizer assim, o cristão, ele sai, ele passando por Cristo, que Jesus é a porta, ele vai encontrar pastagem. Quer dizer, ele sai do mundo seco, o mundo das trevas, o império de Satanás, e vai pro reino do Senhor. Aí ele vai dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz e ver de espaço. O Deus de muita gente, irmão, é um Deus que só traz sofrimento. O Deus de muita gente não prospera. O Deus de muita gente faz você andar a vida inteira de cadeira de roda. O Deus de muita gente quer te dar uma mulher desdentada, preta, com a boca cheia de palavrão, e você ainda tem que dar glória a Deus. O Deus de muita gente faz você tomar tapa pela cara e faz você, Jesus, amém, Jesus. Irmãos, o Deus que nós cremos é um Deus que nos protege, é um Deus que nos prospera, é um Deus que dá uma esposa abençoada para nós. Esse é o Deus que quando te abençoa você sorri, e foi o que aconteceu com Sara. E ao 8º dia, irmão, segundo o que Deus revelou a Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, ele tinha que circuncidar o menino, fazer a operação da fimose. Então, já tinha que ter o nome da criança. E qual é o nome? Sorriso. O nome de Isaac quer dizer sorriso. Que a primeira coisa que uma mulher estéril tem quando tem um filho, a senhora já é mãe? Quando teve seu filho, a primeira coisa que fez? Sorriso. Entendeu? Ele pode virar o pior ladrão no futuro, mas sorriso é o nome da criança. Então o que ela fez? Deu o nome a ele. O nome dele é Isaac. Seu nome é Sorriso. Então, irmão, quando Deus te der a bênção, se alegra. Lembra do pai do filho pródigo? Quando ele volta, manda assar um cabrito, vamos fazer uma festa. Israel sai do Egito, Deus fala 3 dias de festa. Mas alguém fala assim, irmão, você ganhou uma moto, irmão, uma bicicleta. Meu irmão, quem decide, quem sorri, sou eu. É igual aquele homem que estava 38 anos esperando a bênção lá no tanque de Betesda. Aquele homem, irmão, não via a hora de Deus abençoar toda a multidão para ser a vez dele. E quando Jesus abençoou ele saiu carregando a cama dele nas costas dele, foi sorrindo, foi se alegrando. Quando Deus te der a bênção, irmão, não fica com cara de cangaceiro, não. Dá glória a Deus, dá um culto de ação de graça. Servir ao Senhor com alegria. Terceira parte da mensagem. A consagração da bênção, foi o que eu falei, né? Isso ficou lá em Levíticos 12, verso 3, que Moisés, se lembrando disso, que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, Deus disse, olha, assim como falei com Abraão, você também, todo macho, ao 8º dia, vai ser circuncidado. Então não é batizado. Eu não posso batizar uma criança de 8 dias. Ele não tem pecado. Então, se ele pode ser batizado, então ele vai ter que confessar os pecados dele. Como ele não sabe falar, então não se batiza a criança. Se apresenta a criança. Não é verdade? Então, quando você tiver o seu filho, apresenta na igreja. Fala, Senhor, consagra meu filho a ti, que ele seja uma bênção para a nossa igreja e para a nossa nação.
quarta parte da bênção, o efeito da bênção. Irmão, tudo que Deus faz tem efeito. Deus não vai te dar um carro para você encher de piriguete e ir para os botecos beber, não. Deus não deu o seu corpo para você consumir droga, consumir crack e se prostituir. Não, não. A bênção que Deus te deu tem efeito. Igual, por exemplo, vocês têm saúde. Vocês estão ajudando a construir isso. Então, isso é um efeito. Né, pastor? Deus te deu uma mente, obrigado, irmão, para você pensar. Tudo isso gera um efeito. Você, por exemplo, quando tem... Eu que já estudei sobre segurança, sou profissional na área de segurança, e a ética de segurança diz o seguinte: você, quando visualiza uma anomalia na estrutura onde você está, algum problema que possa, por exemplo, um tijolo que pode cair e causar um acidente, você tem que ir lá e consertar ou tirar ele dali. Se você vê um buraco, você tem que botar uma placa, se você não puder tirar o buraco, para alguém que está vendo ali, ali tem um buraco, eu posso pisar e quebrar meu pé. Então você, como está visualizando de crente, fazendo bagunça dentro do projeto, não é que você vai entregar, mas tem que comunicar às autoridades. Entendeu? Ele vai te chamar de cagueta, vai te chamar de capeta, mas você glorifica a Deus porque você está ajudando a esta obra a crescer. Então você tem que entender que a bênção tem efeito. Olha só, verso 5. E era Abraão, da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para sorrir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Verso 7, disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Olha o efeito da bênção de Deus. Fazer você sorrir. Então tem crente, irmão, que está pedindo a esposa a Deus, aparece uma mulher lá parecendo um espantalho, parecendo uma vassoura. Aí ela começa a sapatear. Essa é até do reteté, né, Jesus? Vou ter que levar essa treva aí. Igual eu conheço um irmão hoje que ele falou que ele casou com a mulher, mas a sogra dele disse: não casa com ela não, porque ela é uma mulher doente. Ela é uma mulher noveleira. Ela é uma mulher que não tem, você sabe, casou. 10 anos de convivência, 6 anos de sofrimento, 10 anos de angústia, a mulher não quer ir para a igreja. Irmão, tem coisa que não é de Deus. O que é que diz Provérbios 10, versículo 22? A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Se você hoje, irmão, vive uma angústia, o seu companheiro com a sua esposa, ou com os seus relacionamentos, onde você está, culpe a si mesmo pela sua escolha. Igual eu tenho 35 anos. Eu conheci uma moça chamada Andressa. Não tem problema eu falar, porque ela não vai ouvir na internet. Essa moça, aquela moça que eu falei, que ficava folheando a Bíblia. A mãe dela era doida para me empurrar, irmão, aquela bênção, para não falar outro nome, em cima de mim. E eu fui avaliando, falei: não canta o hino da harpa, não entende nada de Bíblia, não sabe cozinhar, só tem beleza, irmão. Morena bonita, morena clara, mas só tem beleza. Entendeu? Então, irmão, homem que casa com mulher atrás de beleza quer prostituição. Ele não quer uma bênção para ele. Mas a bênção de Deus, quando chega na sua vida, ela traz alegria. Às vezes sua esposa não é mais bonita, mas ela é simpática, ela é amorosa, ela sabe quando tem que sair para deixar você conversar com o seu pastor, ou com alguém ali. Ela não fica assim: o que foi? Aí você olha para ela: amor, faz um café. Eu não quero fazer café, não. Amor, faz um café. Quem disse eu não sei fazer café? Faz você. Irmão, a mulher de Ló é um exemplo disso. Uma mulher que a Bíblia não dá nem o nome dela, mas eu sei o nome do sogro dela: Satanás. Ela não fazia nem comida para anjo. Se você pegar o Gênesis 19, você vai ver que quem fez comida para os anjos foi Ló. Então, irmão, cuidado com quem você quer casar. Cuidado com quem você quer se relacionar, porque tem mulher, irmão, que diz que é tão espiritual. E esquece que a Bíblia diz que quando ela casa, ela vive mais pro marido. Ela não. Tem mulher que quer ficar nos montes orando. Tem mulher que quer ficar só pregando por aí. E outra coisa, some no mundo, volta depois de 90 dias. Eu fiz uma obra tremenda para Jeová. Enterra. Eu já estou começando a chorar.
mulher com defeito de fabricação, irmão. Você fala, Deus, essa é a minha prova? Você fala, essa é a sua prova. Foi você que escolheu. Agora, peça a Deus que Ele te dá uma bênção que vai gerar em você alegria. Quinta parte da mensagem. A evolução da bênção. Não pensa você, irmão, que se Deus te der um carro, é para você só passear. Não, você vai investir ele na obra de Deus. E quando eu falo investir, é você buscar irmãos para vir fazer a obra de Deus. É para você fazer muitas coisas com ele. Se Deus te deu finanças, renda, igual o pastor Mike Murdock, eu vi o testemunho dele, ele falou que ele era um homem pobre, irmão. E Deus falou com ele, você recebeu $1.000, porque ele era compositor. Ele é compositor hoje de hinos, mas ele compunha músicas no passado. Deus fala, com $1.000, você faz o que com ele? Você paga a sua faculdade? Ou a dos seus filhos? Não. Então faça o seguinte, semeia na obra de Deus. Ele semeou, irmão. Com o tempo, aquilo gerou $10.000. Ele continuou ajudando a obra de Deus. E Deus prosperou ele grandemente. Tem pessoas, irmão, que não é um dizimista na obra de Deus, devorador na casa dele. Tem crente que não é ofertante. Ele é tão agarrado ao dinheiro, como diria um irmão que canta o hino de 1,99. Ele fala assim, de 1,99 é o crente avarento. Ele tem, mas ninguém vê, pois só vive escondendo. Então, tem muito crente assim, irmão. Ele está com o bolso cheio de dinheiro. Pastor, vai passar salva aí, hein? Ele fala assim, onde é que está a nota de R$2, hein? Será que eu lembrei de trazer? Aí ele não acha de R$2, acha uma pratinha de 25 centavos. Ele fala, Senhor, abençoa, Senhor. E joga ali dentro. R$100 vai para o McDonald's, né? Vai para o Baitacão, vai para a churrascaria, mas para a obra de Deus, 25 centavos. Então, você já sabe a bênção que está te esperando. A evolução da bênção. Você pega o versículo 8, a Bíblia diz que ele cresceu. O menino foi desmamado, ou seja, parou de mamar. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Faça banquete. Quem sabe alguém olhava para Abraão e fala, para que isso? Banquete? Você tem 100 anos, rapaz. Você ainda tem dente para comer carne, para comer linguiça? Irmão, tem pessoas querendo determinar na sua vida o que você tem que fazer com a sua bênção. Pessoa que fala, essa é a sua casa? Coberta de eternite? Você vai o quê? Dar um culto? Você vai ter coragem de chamar a igreja para vir aqui nesse culto? Para com isso, irmão. Vou ficar reparando as paredes que não estão nem pintadas. Vou ficar reparando o seu sofá. Mas você, porque eu nem venho, nem me chama, tá? Irmão, chama! Não tem bolo confeitado, mas tem torradinha. Não tem bolo confeitado, mas tem bolo de fubá. Não tem Coca-Cola, mas tem suco de groselha. E os crentes vão dar glória a Deus! Aleluia! Deixar esses crentes azedos, irmão, para trás. Não quer vir não, irmão? Não tem problema, vai sobrar mais, tá? É bom que eu chamo os ímpios, que aí além de culto, de ação de graça, vai virar culto missionário. A bênção evolui, irmão. Você pega o capítulo 22 de Gênesis, a Bíblia fala de uma coisa triste. Deus fala assim, Abraão, lembra da bênção que eu te dei? Lembra, senhor? Nossa, estou feliz com meu filho, já está com mais de 30 anos. Ele fala, você conhece a montanha de Moriá? Sim, o senhor quer que eu leve ele lá para conhecer? Não, Abraão, eu quero que você dê ele para mim. Vai lá e sacrifica ele. Ai, irmão, se faz isso com os crentes de hoje. Não, porque na Bíblia está dizendo que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dois. O senhor está ficando doido? O senhor para com isso, hein? O senhor para com isso. Eu não vou te dar nada, não. O senhor está ficando doido. Tem crente assim. Deus fala, deixa para lá. Fica com ele aí. Irmãos, a sua bênção nunca será grande se não passar pelo batismo de fogo. Abraão, com o coração doendo, pega Isaac. Quem sabe ele pensa, não sei o que Jeová tá pretendendo aí. E outra coisa, Deus não falava nada com ele, não.
Uma vez uma pessoa mandou um torpedo para mim, a irmã Rayane, a esposa do Samuel. Ela disse assim, que quando um professor está em silêncio, é porque o aluno está em prova. O pastor que estudou teologia, quando você estava fazendo prova, o professor respondia suas perguntas? Claro que não. Então Deus, irmão, quando ele está em silêncio é porque você está em prova e tem que passar, hein? Abraão foi para o deserto de Beerseba, um deserto pedregoso. Quem sabe se ele encontrou Agar lá e ela velhinha olhando, olha só, lá vai os infelizes. Você vai encontrar muita Agar no seu caminho. Pessoa do seu passado que você decepcionou, que vai te apontar o dedo. O que acontece? Ele chega, irmão, até a montanha, pede os servos para ficar lá, e aí vai, sabemos a história, ele vai agora ter que sacrificar o menino. O menino acha um lugar para fazer o altar, acha lenha, mas não acha holocausto. Aí ele fala assim, meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Mas no verso 8, você vê Moisés já escrevendo, e Abraão amarrou Isaac. Com certeza teve uma conversa ali. Falou, meu filho, o sacrifício é você. Infelizmente, Jeová pediu você. Mas vamos fazer o seguinte, eu acredito que ele pode te ressuscitar. Irmão, se fosse com os meninos de hoje, fala, o senhor vai o quê? Me matar? Pega esse facão aí, velho, você vai ver o que está te esperando. Pega uma pedra, parte para cima. Você vai tomar nessa testa sua que você vai morrer. Você acha que eu vou morrer, rapaz? Olha para mim. Então, irmãos, hoje são os filhos de hoje, não sabe ouvir os pais. Quando os pais falam não, ele fala assim. Quando o pai fala, faz isso. Eu não, porque você é burro. Rapaz, rapaz, deixa de ser burro. Não é assim que muitos jovens fazem? Então, irmão, Isaac, segundo o que Flávio José desse escrito, que ele é um escritor judeu, disse assim, eu não seria digno de ser chamado bênção do Senhor, se eu não fosse capaz de morrer também pelo meu pai. E Abraão, quando ia tirar a vida do filho, o anjo bradou, e aí o que acontece? Ele fala, agora eu sei que temes a Deus. Deus, irmãos, ele vai botar você em teste com a sua bênção. Sabia disso? É a sua esposa que você deixou lá em Minas. Quantos lobos o diabo não está rodeando ela e Deus só afastando, mandando vento da graça. Afastando tudo. Você tem o carro aí, fica aquele zoiudo assim, eu queria tanto. Ô irmão, como é que faz para ter um carro assim? Ele fala, vai queimando Jesus. Pintei o carro hoje com esse monte de seca-pimenteira, já está seco já. Pastor, eu queria tanto dom de cura, pastor. Como é que faz para ter um dom assim? Seca-pimenteira, irmão. Tem crente assim. Então Deus vai botar em teste. É a sua casa, e o diabo vai querer usar alguém para roubar. Igual a Igreja Mundial, tempo atrás roubaram 50 mil reais dela, tiveram que devolver, debaixo do sofrimento, foram tudo humilhado. Na frente da polícia e na frente do Estado. Sim, meus irmãos, ninguém toca na bênção que é para você, mas Deus vai provar. Deus vai provar. Entendeu? Foi o que aconteceu com Isaac. Ele foi uma provação. Aí o que acontece, irmãos? Nós vemos aqui que Isaac agora tem 40 anos. No capítulo 24, entra uma aprovação para os pais. Isaac agora a bênção vai casar. E o próprio Abraão fala, chama a mais bela entre os meus parentes. E vem Rebeca, um lenço na cabeça, e ela se casa. Às vezes a sua bênção tem que se unir com outra coisa, para ser uma bênção mais forte. Para Deus gerar outra coisa para você. Por exemplo, são, por exemplo, as suas finanças se juntando com algum investimento que vai gerar condição de você poder contribuir mais com a igreja. É a sua vida que tem que se juntar com o trabalho para você abençoar não só a sua vida, como também a igreja de Deus. Então a sua bênção vai se unir com outra. Porque sem Rebeca não tem mais bênção, não é verdade? Deus falou que Abraão seria pai de multidões, mas Abraão só vê uma bênção. Mas agora essa bênção se une com outra bênção. E essa bênção gera outras duas bênçãos. Sabe que a bênção que Deus te dá vai gerar em dobro o que você gerou. Seus filhos vão ser mais crentes do que você, vão buscar a Deus mais do que você. As pessoas que você ganha para Jesus, pastor, vão ser pastores melhor do que você, vão
pastorear campos maiores do que o seu e vão dizer, nós somos filhos do pastor Janiel. Esse é o nosso pai da fé. Hoje em dia, quando você lê Isaías 51, você vê que Deus fala por Isaías assim, ó, olhai para Abraão, vosso pai, e Sara, quem? Vos deu a luz. Isso é para nós, irmão. Temos que lembrar de onde nós viemos. Não é verdade? Enfim, a bênção de Deus evoluiu muito. Se você pega os versículos 18 do capítulo 26 de Gênesis, você vai ver que a bênção agora é perseguida. É igual o Senhor, pastor. Deus te deu essa bênção. Vai passar perseguição. O Senhor falou aqui sobre o inimigo que vai vir. Não é verdade? Abimeleque, é o seguinte, Isaac aqui não era tão peregrino como Abraão. Ele estava no mesmo lugar onde ele nasceu. E o que acontece? Ele começa a abrir poços. E os poços começam a gerar água. Parece que a água perseguia Isaac. Ele podia abrir um poço em cima da pedra, que a pedra gerava água. Isso é você, irmão. Você está num bairro pobre, pequeno, que não dá nada. Você é o que? Alfaiate. Aparece gente até de São Paulo atrás de você. Você não vai entender. Quando a bênção de Deus chegar na sua vida, você vai prosperar grandemente. Você vai vender cachorro quente até no Saara, mas Deus vai prosperar. Quando chega a bênção de Deus, irmão, é abundante. Acredita, porque Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando você pega os versículos 18 a 19, você vê que Abraão, ele morreu nesse mesmo lugar onde Isaac nasceu, que foi a terra de Gerar. Ele casou com uma mulher chamada Quetura. Leia isso em Gênesis 25. E os poços que Abraão abriu geraram água. Foi uma bênção. Só que os filisteus, irmão, fecharam os poços. Encheram de entulho. E disseram, aqui, quem predomina é o nosso Deus. Ele estava endemoniado. Mas na época de Isaac, o que acontece? Isaac reabre os poços que Abraão tinha aberto e que foram fechados pelos filisteus. E outra coisa, estava cheio de água. A bênção que Deus te der, irmão, vai ressuscitar os sonhos que você perdeu. De repente você fala assim, rapaz, eu já até perdi vontade de ser próspero. Já esqueci daquela bênção, deixa para lá. E você nem toca mais no assunto. E seus filhos vão ser aquilo que você desistiu. Tem crente, irmão, que já desistiu de ser um grande pregador, porque ele fala, eu não leio nem bem. Como é que eu vou ser um grande pregador? Eu queria ser um homem que revela até o número do sapato do pastor. Queria ter o dom de profecia. Eu queria ser como Daniel, ter visões do futuro. Aí você sepultou aquele sonho. Seu filho vai ser um profeta maior do que você. E você vai ver os seus sonhos que você abandona hoje por falta de fé acontecendo na vida dos seus descendentes ou na vida daquele que você ganha para Jesus. Porque tem crente, irmão, que ele luta para tirar o drogado do mundo. Aí ele ganha o drogado para Jesus. E o drogado vira mais crente do que ele. O pastor nunca cede de consagrar ele a nada. Fica lá 25 anos como cooperador. Vem cá, irmão. Você já sabe dirigir um culto? Não, pastor. Mas eu sei chorar. Eu sei chorar. Ou eu sei dar rajada de língua estranha. Ou eu sei... Irmão, evolua. Igual eu vi esse irmão pregar aqui. Ó. Esse irmão vai ser um grande pregador. É uma pessoa que com certeza medita nas coisas de Deus. Você aí de Minas aí. Não importa qual é o seu temperamento. Porque Deus escolheu um homem nervoso como Pedro. Escreveu um homem fleumático também como Jeremias. Jeremias é um homem que chorava. Então sirva a Deus da maneira como você é, mas fala, Senhor, me dá o seu temperamento. Porque Pedro disse, eis-me aqui, mas Jeremias falou, eu não sei falar. Então, irmão, vamos assumir a nossa chamada diante de Deus. E não vamos sepultar os nossos sonhos, porque o sonho que você tem, ele vem de Deus. Irmãos, nem eu, nem você, nem o pastor, seríamos nem crentes, nem católicos hoje, se Jesus não tivesse morrido. Nós não teríamos interesse nenhum pelas coisas de Deus. Você seguiria a sua natureza. Alguns seriam comerciantes, outros seriam ladrões, adúlteros, outros seriam professores, né? Outras seriam donas de casa. Mas não se interessariam por nada, porque o homem não nasceu para adorar a Deus.
Se você pega o Gênesis 1, verso 28, você vai ver que Deus manda o homem dominar e manda o homem multiplicar-se na terra. Então é por isso que quando você fala adora a Deus, tem crente que nem adora. Porque faz parte da nossa natureza. Ter o que? Impulso sexual, querer gerar filhos e dominar. Por isso que tem oração que Deus não ouve. Tem pentecostal que faz, dá glória aí, Deus cura aí, Deus faz aí. Está dando ordem a Deus, irmão. Tem crente que ele não sabe chegar na presença de Deus. Esqueceu do Salmo 100, que fala, chegai na presença de Deus com louvores. Pode ter crente que fala, Senhor, não tem pão, não tem café, Senhor, não tem isso, eu estou devendo fulano R$60, e ele vai vir me matar. Oh, Jesus! O Senhor tem que fazer, Deus. O Senhor tem que matar aquele homem. O Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo. Deus, ó, se o Senhor não me der um esposo ou uma esposa, em 30 dias eu vou sair da tua presença. Ó, Deus, ó, o Senhor é obrigado a me dar. Igual Edir Macedo fala isso, né? Eu sou crente. O Senhor tem que me dar. Me dá, Senhor. Deus fala, vem cá, quem é Deus? É você ou é eu? É o Senhor, mas o Senhor tem que me dar. Deus fala, dá licença, fica esperando aí. Irmãos, nós temos que entender que quando você conversa com o seu patrão, com o seu superior, você tem que aprender a falar com ele. Você não vai com calma? Então por que com Deus a gente tem que botar ele na parede? Vamos pensar nisso. Mas tem crente que não pensa assim não. Irmãos, Isaac, entre muitas coisas, Isaac, ele abriu poços. 3 poços a Bíblia mostra que ele abriu. Quando você pega o capítulo 20, versículo 20 do capítulo 26, você vai ver que ele abre 3 poços. Ezeque, Sitna e Reobe. Ezeque e Sitna fala de contenda. Porque muita gente falava, rapaz, você está reabrindo esses poços, mas está na nossa terra, isso é nosso. Isso fala, irmão, você prosperando. Muita gente se irrita com a sua prosperidade. Você faz um muro na sua casa, o povo fica lá, está querendo ser melhor do que nós. Você compra um carro do ano, olha lá, ele está roubando a igreja. Você compra roupa nova e você vive da obra de Deus, está vendo? Está enganando bem, está manipulando bem. Então, irmãos, o ímpio, ele se irrita com a sua prosperidade. Mas prospera. Os 2 poços que ele abriu fala de 2 bênçãos de Deus na sua vida que vai gerar contenda. Mas assuma eles porque é seu. Igual conheço um irmão aí que ele deixou o diabo tomar a mulher dele. O cidadão lá, ele morando com a irmã, ia casar com ela, já tinha um filho com ela. E o vizinho lá dizendo que é crente, querendo tomar ela. Entendeu, irmão? Deus me entendeu. Nessa hora eu lembro da minha antiga natureza, eu botava aquele homem para fugir dali, irmão. Entendeu? Mais que eu tinha contato com os bandidos perigosos, botar aquele homem para correr, mas ele estava passando luta. O que acontece? Ele tinha que falar, meu irmão, deixa cumprir 30 dias, eu vou arrumar um lugar para morar. O homem falou, por mim você sai daqui agora, botando todo mundo contra ele, o que acontece? A mulher falou, eu vou acabar morando com ele, que eu estou vendo mais posição de homem na vida desse vizinho do que você. E o vizinho não tomou a mulher dele? E ele ficou sozinho, está vendendo churrasco por aí. Irmão, não deixa o diabo tomar o que é seu. O seu filho é bênção de Deus, a sua saúde é de Deus. Tudo que Deus te deu é seu. O diabo só vai tomar posse, igual muito crente bobo fala, TV é do diabo. Tem um líder mundial aí que tem uma de 55 polegadas na casa dele e proíbe assistir TV. TV é do diabo, o diabo, então me dá. Eu vou botar novelas, prostituição, vou botar imundícia aqui. Internet é do diabo. E daí? Eu vou botar coisas horríveis aqui. Tinha um certo homem de Deus que o diabo falava com ele assim, olha, me dá a sala da sua casa. Ele disse, não, a sala nunca vou te dar. Me dá a cozinha então. Não, a cozinha eu não te dou. E o banheiro, você me dá? Não. Vai ter um quartinho sujo lá no final lá. Tem nada ali. O que você acha de eu ficar com aquilo? Ah, fica aquela porcaria. Sabe o que aconteceu? O diabo botou um monte de assassino, traficante, botou um monte de loucura ali, o irmão não podia nem dormir à noite. Claro que isso é uma metáfora, irmão. Não dê nada do que Deus te deu ao diabo. Não empresta suas mãos para fazer o que Deus não se agrada. Igual as minhas mãos, lutava arte marcial. Batia te arrancar sangue. Hoje essas mãos servem para empunhar a Bíblia e pregar.
Meus pés iam atrás de prostituição, atrás de jogo, atrás do que não presta, e hoje eles vão para a casa de Deus. Meus ouvidos antigamente ouvia fofoca, música mundana, coisa que não serve para Deus. Hoje é para ouvir louvores. Igual a minha família, eu estou orando para Deus salvar eles. Enquanto eles estão lá assistindo a novela, eu estou ouvindo louvor, irmão, no meu celular. Com essa pregação, daqui a pouco eu vou estar ouvindo ela. Encha sua mente com as coisas de Deus, irmão. Você vai ser um grande pregador, você vai ser um grande profeta, você vai ser um operador de maravilha. Deus vai fazer você um baluarte na nossa nação. Aleluia. Glória a Deus. Isaac, irmão, se você pega o versículo 24 ao 25 do capítulo 26 de Gênesis, você vai ver que Deus aparece para ele. Então ele é o quê? Um profeta. Deus aparece em luz para ele. Da mesma forma como apareceu Abraão. E faz promessas. Ele diz assim, ó, se você andar no caminho do temor do seu pai, você vai ser uma bênção. Eu vou te prosperar. E outra coisa, Isaac andou, irmão. Até no fim da sua vida. Você vê que Esaú recebeu uma bênção menor que Jacó. Mas foi muito próspero. De Esaú, dezenas de dinastias saíram. Eles governavam o Monte Seir. Seir era um dos filhos de Esaú. Ele teve muitos filhos. Isso eu quero dizer, irmão, que hoje você não vê um tiquinho da sua bênção. Mas Deus hoje está te dando uma experiência profética. Você vai ver seus filhos serem uma bênção na casa de Deus. Você vai ver os seus negócios fluírem. Você vai ver Deus realizar os seus sonhos. E você, irmão, não vai acreditar, você vai falar, Senhor, muito obrigado. Quando você vê em Efésios 3:22, a Bíblia diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele faz mais. Você só fala, Senhor, eu só quero prosperidade, quero ter minha esposa, meus filhos, meu lar. Deus te dá mais do que isso. Deus te põe, às vezes, num lugar, irmão, onde quase ninguém mora. Igual eu conheci uma irmã chamada Ingrid, que ela é da Igreja da Graça. E ela mora no bairro Interlagos, em São Paulo. Ela fala, irmão, eu era só um cooperador na época. Eu falo, eu sou muito feliz com o que Deus me deu. Ele me colocou num lugar tranquilo, não tem bandido, é um lugar próspero. Irmão, acredita! Deus só quer que você creia e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Aí você fala, pastor César, essa mensagem para hoje, o que significa? Que Deus nos dá motivo para sorrir. Sabia disso? Você quer ver um motivo para sorrir, irmão? Hoje eu vi. Quem conhece o cantor Anderson Freire? Conhece? Eu estava vendo hoje no jornal que Ivete Sangalo vende 40 mil cópias de um álbum. Vendeu 40 mil. Vitor e Léo, 40 mil. E um outro fulano lá que eu não estou lembrado, 40 mil. Marisa Monte, 40 mil. Ele vendeu 140 mil. Quase 4 vezes mais. E quem é ele? Um capixaba. Já vendeu picolé, já trabalhou em rua como nós, já cortou cana. E Deus tornou ele uma bênção. Está aí um motivo para sorrir, não é? O cristianismo crescendo e sendo aceito. Qual é outro motivo para sorrir, irmão? Isso aqui eu vi no jornal Mensageiro da Paz. 300 mil muçulmanos hoje são de Jesus. E aquela raça é difícil se converter, hein? No movimento sionista, o pastor que estudou teologia, o movimento sionista é o movimento de Sião, ou seja, daqueles que eram judeus. Então o que acontece? Foi feita uma votação na ONU para saber se eles poderiam ter uma nação própria. E, através de um voto Minerva, de um gaúcho chamado Oswaldo Aranha, o Israel se tornou Estado independente, aliás, nação independente. Hoje a capital de Israel é Tel Aviv. Então o que acontece? No meio de tudo isso, tinham alguns cristãos lá. Em 1948 tinha 100 crentes lá, 100 crentes judeus. Você vai ver, eu anotei aqui, irmãos, para vocês não esquecerem. Em 1967, 250, o número subiu. E em 1987 já eram 3 mil judeus cristãos. Em 1997 já eram 5 mil. Em 2008 ultrapassava a linha de 15 mil. E hoje estima-se que mais de 20 mil judeus sejam cristãos. E no mundo inteiro, 300 mil. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, existem os Jews for Jesus.
Jews for Jesus quer dizer judeus para Jesus. Então, eles, lá nos Estados Unidos, são uma cota de, se não me engano, de uns 100 mil judeus. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, temos ganho vidas para Jesus. Essa mensagem vai para vários canais do meu projeto. Graças a Deus, irmão, o canal MSNA, que é Ministério Fogo no Altar, ele recebe por dia 99 pedidos pelo Facebook. Glória a Deus. Essa mensagem vai ser ouvida por centenas de pessoas. O que você está absorvendo aqui, pessoas em outros países vão absorver e vão se converter. Glória a Deus. Então, irmão, eu quero dizer para vocês, nunca fique com o espírito da galinha da Angola. Não fique falando, eu sou tão pobre. Eu não consigo ficar de pé. Esse pecado é mais forte do que eu. Deus que você serve é poderoso. O que é que diz em Filipenses 2,13? A Bíblia diz o seguinte, que vem de Deus o nosso agir e o nosso efetuar. Então quer dizer, a natureza de Deus que faz você crer em Deus, ter alegria em Deus, né? Servir a Deus. Analisa você no passado, se você ia viver bem aqui. Eu ia viver, irmão. Não ia. Eu, por exemplo, não estaria aqui. Eu estaria com alguma mulher por aí, estaria jogando sinuca, ou na casa de algum amigo meu, que hoje é carnaval, não é verdade? E não estaria aqui. Mas como é Deus que move em nossas vidas, nós sentimos vontade de orar, sentimos vontade de crer na Bíblia, de ler a Bíblia, de cantar um louvor. Você às vezes não entende porque você ouve um CD todinho de louvor e você ainda quer pregar, você ainda quer ser mais cheio. Por quê? Porque o Espírito de Deus está na sua vida, irmão. Entendeu? O homem lá do mundo ele é igual um porco, ele se alimenta de tudo que não presta. Cachaça, mentira, prostituição, para eles é um prazer dizer que tem 5, 6 mulheres, para nós é um prazer dizermos que tem uma esposa. E essa é uma bênção em nossa vida. E o mundo fala, você está antiquado, você está obsoleto, você está ultrapassado, mas nós temos o governo de Deus na nossa vida. É por isso que Paulo fala em Filipenses 4, verso 13, que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não é religiosidade, não é com respeito à Assembleia de Deus, que eu sou da Assembleia de Deus, não é o meu projeto, também não é nada terreno. É o Espírito de Deus em nossa vida. E para finalizar, irmãos, vou deixar São João 15, verso 5, Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Verdade, Deus. Por que muitos crentes não vêm para a reunião? Porque não tem Jesus. Ora por mim, irmão. Ora por mim. Aí você finge que vai para a igreja e volta depois de 10 minutos e está lá assistindo a novela das 7. Você fala, Jesus tem misericórdia. No domingo, irmão, ora por mim. Ora por mim. Hoje eu não vou poder porque eu estou cansado. Mas aí se você brincando ligasse para ele, fulano, vamos dar o nome, Felipe, aqui é o seu patrão. Você pode fazer uma dobra hoje? Posso, patrão? Posso? Ele fala na hora. Pessoas, irmão, que já não tem o governo de Deus na vida. Pessoas que Deus, quando desperta ele na madrugada, ele fala, mas que praga, eu não consigo dormir, eu quero dormir. E é Deus falando, ora, ora, ora. E ele gritando e xingando Deus. O diabo fica só olhando e fala, tadinho de você. Você não tem Deus na vida. Irmãos, Provérbios 3, verso 6, a Bíblia diz assim, reconhece Deus em todos os seus caminhos. Igual o acidente que eu sofri, irmão, que caiu o bloco em cima de mim. Eu caí da escada um tempo atrás, que a escada estava com um prego frouxo, eu caí, eu era para ter machucado a coluna. Alguém ia falar, pá, que sorte, hein? Meu santo é forte, hein? O povo do mundo não fala assim? A gente fala, não, foi Jesus. Ah, mas você caiu? Mas não me machuquei. Aí se eu me arranhei, é para os irmãos verem que não é mentira. Porque tem crente que toma dentro da igreja, irmão. Tem crente que você está contando a bênção, igual o pastor falou da moça lá, idética, fala, ah, tá, eu sei. Minha mãe é virgem. Eu sei. Meu pai é santo. Eu sei. Eu nunca consumi droga. Até parece, pai. Casa de recuperação muda ninguém. Igreja muda ninguém. Pastor muda ninguém. Isso é tudo mentira. Não é isso que Tomé falou? Jesus não ressuscitou, não. Não é não? Então, irmão, Deus permite, às vezes, uma sequela. Você fala, não é não, irmão? Igual Jesus botou na cara de Tomé. O que é isso aqui? Ele viu a mão de Jesus perfurada. Então, às vezes, você tem que ver isso aqui, ó, para você ver que foi um bloco
que caiu na perna de um pastor. E bateu, irmão, para quebrar mesmo. Porque do jeito que eu caí, eu fui direto pro chão e o bloco, pô! E era para ter quebrado. Entendeu, irmão? E Deus permite certos sinais para que você veja o milagre na sua vida. Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus. Quantos foram edificados, digam amém. Amém. Eu fico feliz que os irmãos tenham tido paciência